Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós continuamos na presença do Senhor nesse momento, agradecidos, meu Deus, pela grande oportunidade de estar na tua casa, onde vamos aprender da tua palavra. Eis aqui agora o teu servo, pastor Leandro, que vai ministrar nesta manhã a palavra do Senhor. Usa o teu servo nas tuas mãos e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. A nossa lição de hoje fala da resistência de Mardoqueu. Como os irmãos já conhecem o texto bíblico, fica mais fácil nós aprendermos e tirarmos lições desse texto bíblico, mais especificamente em parte do capítulo 2, capítulo 3 de Esther, esse livro que, como os irmãos já estudaram, ele não traz o nome Deus, né? Mas Deus trabalha por trás de toda essa história, de todo esse relato, e nós vemos que Deus está no controle de todas as coisas. E podemos ver também que se não fosse Deus, o povo judeu, naquela ocasião, na Pérsia, seria completamente destruído pela armadilha que Amã, usado pelo inimigo, fez contra o povo de Deus. A verdade prática nos diz algo interessante, que é bom nós relermos. Está escrito assim: como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Aqui nos traz uma orientação já que em qualquer conflito ético-moral nós ficaremos com os princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus e os seus ensinamentos, né? Então, quando nós tivermos algo que nos afronte ou que nos coloque em situação que precisamos de uma decisão, nós sempre iremos optar pela palavra de Deus, aquilo que os princípios bíblicos nos ensinam, né? Comentário, introdução, diz assim: a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito que acontecer na corte: conspiração, inveja e tramas. A história continua. Nós temos aqui uma rainha que era sobrinha, outras versões diz que era prima de Mardoqueu, né? E naquela ocasião, provavelmente os irmãos já estudaram, eu não estou acompanhando todas as lições, mas a rainha Vasti, ela foi destituída do cargo e então precisava-se uma nova rainha. Mardoqueu induziu a sua prima a ser uma daquelas moças que foi levada ao harém e ela foi escolhida por Assuero. Então nós temos aqui uma rainha que estava no início da sua trajetória nessa nação, e ser rainha na Pérsia era muito honroso. Nós vamos ver que todos as nações, né, os impérios que tinham a rainha, ela tinha uma certa influência nas tomadas de decisões do rei. Mas isso não permitia que ela desobedecesse o rei. Isso foi o que aconteceu com Vasti. A rainha sempre precisava estar atenta a tudo o que acontecia ao seu redor
para auxiliar o rei nas suas decisões. Então Mardoqueu, sabendo disso, ele já de antemão estava orientando ela para que no momento necessário, eu creio que Mardoqueu tinha alguma desconfiança de que o povo judeu corria riscos, né? Então ele já estava correndo na frente, com certeza com a sua perspicácia, mas também a direção de Deus na sua vida. Então nós temos aqui uma rainha que, mesmo tendo toda a influência no reino, ela obedecia a Mardoqueu porque sabia da onde ela saiu, o Deus que eles serviam, e esse Deus estava no controle de todas as coisas. O tópico 1, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtã e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Ester para que o avisasse, o que ela fez em nome de Mardoqueu. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Ester. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Queridos irmãos, é interessante nós lermos o que o autor desta revista ele coloca aqui. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, né? Então, é interessante nós sabermos que quando há um sentimento faccioso em nosso coração, que este sentimento ele não vem da parte de Deus, ele vem do maligno. Todo sentimento faccioso vem do maligno. Então, quando quiser entrar em nós qualquer sentimento de dissensão, de intriga, de fofoca, nós precisamos expulsar da nossa vida, porque pode nos trazer grandes problemas. É um caso sério, né? Nem o meio evangélico fica isento. Isto é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. A Bíblia traz inúmeros casos de facções que nós podemos ver que não trouxeram bons resultados. As consequências, elas não são boas. Então, como verdadeiros cristãos, nós precisamos evitar isso, rejeitar isso do nosso coração, para que possamos ter uma visão correta das coisas e também nós termos comunhão com o nosso Deus, porque o nosso Deus é de união e não é de facção. Seguindo a investigação, a atitude de Ester se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se
que de fato havia um plano homicida em andamento. Bigtã e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Ester. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Ester, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Se alguém puder, leia para nós Êxodo 23 e o versículo 7. Agir com base apenas no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Então, queridos, a Bíblia diz que a Bíblia não diz o porquê da conspiração. Nós não temos esta informação. Mas, logicamente, era um tempo de guerra. Esse reino, ele é sequência de Nabucodonosor e outros reinos ali. E nós sabemos que naquela época as guerras eram frequentes. Então, qualquer informação desta natureza precisava ser investigada para que não acontecesse injustiças. Mas eu fico imaginando, sabendo que a lei da Pérsia, elas eram baseadas em situações semelhantes, como a morte, para pessoas que não honravam o rei. Mardoqueu devia estar muito certo daquilo que ele informou à rainha, porque caso contrário, ele estaria cometendo uma grande injustiça. Daí não adiantaria nada ele ser um bom cidadão, um servo de Deus, que tinha comunhão com Deus, e fosse apenas induzir o rei a agir de forma errada e injustamente com os seus, podemos dizer, colegas, né? Então, com as provas, segundo a lei dos persas, estes dois homens foram enforcados, foram mortos. E isso foi para as crônicas, né? Foi registrado. Êxodo 23 e 7, alguém achou? De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, nós temos aqui um texto que é para nós nos afastar de acusar pessoas injustamente, porque mesmo que nós tenhamos uma postura justa, no momento em que nós erramos nesse caso, nós estaremos sendo injustos diante de Deus, e Deus com certeza não vai nos justificar por esta situação. Precisará novamente um arrependimento da nossa parte para que possamos voltar novamente a ter comunhão com Deus. O registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Aqui nós temos 3 textos, aqui era bom nós lermos: Salmo 139, 16, Hebreus 4 e 13, Apocalipse 20 e 12. Os irmãos já podem procurar aí. Então, nesse caso, queridos, os registros dos acontecimentos do reino, né, são as crônicas que nós inclusive temos
dois livros, primeiro e segundo Crônicas, na nossa Bíblia Sagrada, que trazem os registros dos reinos que Israel teve. Então, Assuero, ele podemos ver que não se importou muito, né, com o aviso, mas Deus sabia quando fazê-lo lembrar. Então, Mardoqueu, ele ficou com a sua consciência limpa, o seu coração sem problema nenhum com o rei, por não estar sendo lembrado e nem honrado pelo rei, porque ele confiava em Deus e não nos homens. Né? Nós vamos ver que aconteceu semelhante com José. José havia conversado com o copeiro e com o padeiro, né? Revelou os sonhos deles, um deles foi morto, o outro retornou para o reino, e ele foi esquecido lá. E muitas vezes acontece com a gente também, de sermos esquecidos pelos homens, mas Deus, ele nunca esquece. No momento certo, ele vai honrar a nossa atitude de verdadeiros cristãos. E se não honrar na terra, com certeza guardaremos a honra na eternidade. Então, quando nós passarmos por situações semelhantes, de não sermos lembrados, né, não podemos ficar tristes, mas guardar o nosso coração. Às vezes nós aqui registramos atas, né, fazemos contratos com homens, estatutos, e muitas vezes nem tudo é cumprido da forma como nós gostaríamos, mas isso não deve ser um empecilho para nós adorarmos ao nosso Deus. O nosso testemunho está diante dele e com certeza chegará o momento de sermos honrados por ele. Esse é o importante. Alguém achou os versículos que nós falamos? Salmo 139, 16. Então, desde que antes de nós nascermos, já existem registros da nossa vida. Então, não precisamos nos importar com registros humanos. No céu há livros que vão externar aquilo que realmente somos. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, queridos, tanto sejam nossos pensamentos como os desejos do nosso coração, estão nus e patentes diante de Deus. Ele conhece todas as coisas daquilo que nós fazemos. E para encerrar, Apocalipse 20, verso 12. Então aqui está a prova de que tudo aquilo que nós fazemos aqui, todas as nossas ações, elas estão registradas. Além do livro da vida, existem outros livros que registram tudo aquilo que nós fazemos. Então existem crônicas nos céus de cada um de nós. Amém? Não somos reis aqui na terra, mas diante de Deus existem estes registros, estas crônicas, que um dia saberemos, né? As coisas, tanto as boas quanto as coisas más. Amã é exaltado pelo rei. Esse é o tópico 2. Um novo personagem. Amã era muito rico. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã
era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15, 2, 8 e 33. Versões bíblicas como a NVI e NTLH apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Então nós vamos esse texto, esse Amã, esse novo personagem, ele no capítulo 3, ele entra em cena simplesmente já trazendo, né, o escritor já traz Amã como alguém já conhecido. Por permissão de Deus, Mardoqueu havia sido esquecido e um vilão aparece, inimigo do povo de Deus. Agagita, como os irmãos viram, ligado a Agag, rei dos amalequitas, que muitas guerras se travou entre Israel e Amaleque. Inclusive naquela situação, se eu não estou equivocado, que Moisés estava sendo auxiliado por Arão e Ur, né, com os braços levantados para que Deus desse a vitória ao povo de Deus. O rei ordena que todos, inclusive Mardoqueu, se prostrem diante de Amã. Né? Nós vamos ver que Mardoqueu, ele evita isto, ele não faz isso, porque não é uma pessoa para ser adorada. Como eu creio que a maioria dos irmãos entendem que já havia algum desconforto entre Mardoqueu e Amã, por causa desta sua origem, né, sendo do povo de Amaleque. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Deus, ele não levanta famosos. Deus levanta homens, servos seus. E quando nós queremos crescer no reino de Deus, quando nós queremos ter um espaço, o caminho é inverso. É sempre sermos servos para que Deus nos exalte. Então é preciso ter sabedoria e prudência nesses momentos, porque o nosso coração humano, ele vai querer ser honrado. Quando somos esquecidos em qualquer situação, seja num culto, num evento, esquecido pela família, nós sempre temos as nossas reclamações. Imagina Mardoqueu agora, que havia livrado o rei de ser morto. Ele havia dado uma informação que mudou a história, né? Ou seja, mudaria a história caso ele não informasse. A rainha Esther disse ao rei quem foi que trouxe a informação. E ele provavelmente sabia, mas o rei simplesmente ignorou. Porque Deus faz a coisa na hora certa. Ele levanta pessoas para propósitos, no momento certo. Então nós precisamos ter esta sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. O homem é injusto. Dos homens nós não podemos esperar grandes coisas.
E se tivermos talvez grandes coisas, na maioria das vezes, sempre há um desejo de uma troca, de um benefício. Mas Deus não age desta forma. Então, ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais. Eu fiquei triste, não me honraram, não me reconheceram, não reconheceram o meu trabalho, e eu estou parando, vou ir para outro lugar, eu vou embora, né? Esse tipo de sentimento nós vemos seguidamente. E o pior quando é espiritual. Eu vou abandonar Deus porque não me honram, porque eu faço tudo para Deus, Deus não me reconhece, Deus está em silêncio. Até no programa de sexta-feira nós falamos alguma coisa sobre isso, quando Deus fica em silêncio, né? Nas provações, nas dificuldades. E às vezes é interessante nós fazermos uma retomada daquilo que nós já vivemos, nós já passamos, aquilo que Deus requer da nossa vida, para entendermos o propósito de Deus para cada um de nós. Então, Deus aparentemente deixou Mardoqueu esquecido, porque tinha um propósito maior, não só para ele, mas para todo o povo judeu que estava vivendo naquele reino. Amém? Evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Às vezes nós pensamos, eu vou fazer tal coisa, o povo vai me reconhecer, a cidade vai me reconhecer, a minha família vai me reconhecer, então eu vou atingir um objetivo que eu preciso, que eu quero. Mas não é sempre assim, né? Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Ester levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Ele permaneceu ali, né? Nos reinos, geralmente, aquele que fazia algo em prol do reino ou em prol do seu rei, eles eram honrados, eram colocados em cargos, posições, né, de destaque. Mas Mardoqueu permaneceu ali. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. É interessante, né, nós vivermos uma vida com aquilo que temos, aquilo que somos e nos capacitando. Isso não é errado. Buscar conhecimento, buscar sabedoria, estar em paz conosco e com Deus. E Deus vai abrindo o caminho, né? Sem contar que Mardoqueu merecia algo. Depois foi honrado no tempo de Deus. O seu coração estava ligado em Deus. A sua esperança estava em Deus e não em Assuero. Né? Eu creio que as experiências que Mardoqueu já tinha vivido lhe davam essa garantia, essa esperança e tranquilidade para esperar o momento certo, que Deus iria agir em prol dele e também do seu povo. 3. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã, reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. E eu creio que, apesar
de qualquer desconforto entre eles, o que realmente fez a diferença na vida de Mardoqueu era exatamente a lealdade a Deus. Porque, independente se somos amigos ou não de pessoas, a nossa honra tem que ser para Deus. A Deus toda a glória, e Ele não divide a sua glória com ninguém, né? Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros, ou era imerecida, ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. E nós podemos ver que esse reino, ele era um reino que dava liberdade religiosa aos seus súditos. Nós temos isso lá desde Nabucodonosor, né? Rei Dário, rei Ciro, que nunca impediram os judeus de terem a comunhão com Deus, e não era Assuero que iria mudar isso, muito menos Amã, né? Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Quando o rei pediu para que Sadraque, Mesaque e Abdenego se curvassem diante dele, quando os músicos, os instrumentos tocassem, eles também, né, agiram da mesma forma, não se curvaram diante de outros deuses. Então aqui Mardoqueu estava com o mesmo sentimento. Ele tinha um Deus e ele só iria adorar a esse Deus. Inclusive os 3 moços disseram: olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não quiser, nós vamos perder a vida, mas não vamos deixar de adorá-lo. E esse mesmo sentimento estava no coração de Mardoqueu nesta ocasião. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. Ele não tinha argumentos para dizer o porquê não se curvar, não se prostrar diante de Amã. Ele diz: olha, eu sou judeu e eu tenho um Deus, né? E tenho uma história com esse Deus. O nosso povo tem uma história com esse Deus e eu não vou me curvar diante de Amã. Então veio à tona, né, a inimizade entre Israel e Amaleque. Eu creio que a partir daí. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu, né? Há muito o povo judeu passou por grandes problemas. O seu extermínio foi desejo de muitos líderes, muitos reis, né? Mas quem dava segurança e ainda dá segurança ao povo judeu é Deus. Ainda há pouco eu estava lendo algumas notícias sobre esta guerra que acontece no Oriente Médio e nós vemos quase impossível de Israel se segurar com tamanha ameaça. Mas o Deus que nós lemos na palavra de Deus, Ele não permitirá que Israel seja extinto. E aqui o agagita, então, Amã, relembrou de tudo aquilo, né, que os seus antepassados viveram, as guerras contra Amaleque, contra Israel, e provavelmente colocou tudo isso na conta de Mardoqueu. O seu ódio, a sua raiva contra Mardoqueu se estendeu a todo o povo de Israel. Inimizades intergeracionais. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional.
Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria a sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos, alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias da perpetuação da violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Então eu creio que o diabo ali viu uma oportunidade, mais uma oportunidade para destruir o povo de Deus. Deus viu uma oportunidade de honrar Mardoqueu, né? Quando nós temos uma visão humana para fazer o mal, Deus vê uma oportunidade de honrar o seu povo, honrar aqueles que servem a Deus, honrar quem está fazendo a coisa certa, que tem princípios, né? E enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia por amor a Deus, porque sabia que seres humanos não merecem, não precisam de honra e de glória. Mas isso vai ser estudado nas próximas lições. Conclusão: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Do coração do homem partem as saídas da vida. E estas saídas têm que ter muito cuidado e prudência para não nos influenciar a fazer coisas erradas. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do mal. Amém? Deus vos abençoe, em nome de Jesus.